vontade, os seus sentimentos e o seu intelecto, sua capacidade de raciocínio, a mente, enfim, tudo. Quando a Bíblia está falando sobre o coração, está falando do núcleo, do interior do ser humano. E a Bíblia, ela nos orienta que nós devemos guardar o coração. Provérbios 4:23 nos diz que tudo que se tem que guardar, sobretudo, guarda o seu coração. Por quê? Daí um motivo muito justo para se guardar o coração. É o que disse o profeta Jeremias no texto que nós lemos. Por quê? Porque ele é enganoso. O nosso coração, ele é enganoso. Ou seja, se nós temos um coração, nós permitimos com que ele nos engane através das emoções, dos sentimentos, então a nossa vida será uma vida turbulenta, será uma vida de problemas, será uma vida de enganos. Por quê? Porque a Bíblia diz que é do coração que procedem as saídas ou as fontes da vida. Então, por isso que você tem que guardar, porque é do seu coração que procedem, as fontes para a sua vida, as saídas para a sua vida. Daí o motivo pelo qual muitas vidas estão sem saída, muitas vidas estão sem fonte, sem vida. Muitas vidas estão simplesmente existindo e não vivendo, como alguns falam, vegetando e não vivendo. Mas muito bem, eu quero aqui nesse vídeo, em rápidas palavras, dividir com você alguns enganos, os enganos do coração. Então eu quero dividir com você essa mensagem breve, para que você possa guardá-la, para que você possa compartilhar, para que você possa dividir com alguém essa mensagem. Com todo carinho, com todo o coração que eu trago ela até você. Muito bem. Enganoso é o coração, disse o profeta Jeremias. Mais enganoso do que todas as coisas. E perverso, quem o conhecerá, não é? Então, quais são os enganos? Quais são os principais? Obviamente são muitos enganos, mas eu citei aqui alguns e quero dividir com você. O primeiro engano do nosso coração: achar que Deus não está nos vendo. Tem gente que vive uma vida completamente desordenada, uma vida completamente desorganizada, uma vida completamente no caminho do erro, no caminho das coisas erradas, no caminho do pecado. E a conclusão que algumas pessoas chegam ou que pensam é que Deus não está vendo. E se Deus não está vendo, Deus obviamente não vai cobrar nada disso. Mas é um engano. É um engano que a sua alma, a sua emoção, a sua perspectiva está te causando. É um engano que vem do coração. Deus, ele está vendo sim, Deus vê todas as coisas e nada passa despercebido ao olhar do Senhor. A Bíblia diz em Provérbios capítulo 15 e no versículo 3 que os olhos do Senhor estão em toda parte, contemplando bons e maus. Então é necessário que fiquemos atentos às nossas atitudes, é necessário que fiquemos atentos aos nossos passos. Por quê? Porque Deus, ele vê todas as coisas. O apóstolo Pedro disse em sua primeira carta, no capítulo 3 e no versículo 12, que os olhos do Senhor estão sobre os justos e os seus ouvidos atentos às suas orações, mas o rosto do Senhor se vira contra aqueles que fazem o mal. Então, cuidado com o que a gente anda fazendo, é muito importante. Por quê? Porque o pai pode não estar vendo, a mãe pode não estar vendo, o seu pastor pode não estar vendo, as autoridades podem não estar vendo, o esposo, a esposa podem não estar vendo, mas tenha certeza de uma coisa: os olhos do Senhor estão sobre a sua vida e Ele está contemplando tudo quanto nós fazemos. O segundo engano: achar que essa vida aqui na terra, neste corpo, esse é o segundo engano do nosso coração. Ele quer fazer você pensar que a nossa vida aqui é eterna. E a Bíblia diz, através do livro, da carta de Tiago, no capítulo 4, versículo 4, se não estou enganado,
a referência, mas a palavra do Senhor, ela diz que nossa vida aqui é como um vapor que agora aparece e já já desaparece. A nossa vida aqui é como uma sombra, disse o salmista. É como uma sombra que vai passando. No Salmo 144, versículo 4, o salmista disse isso. Então, aproveita a sua vida. Você tem que viver a sua vida de maneira que você tire o maior proveito, porque a sua vida não é tão longa, a nossa vida não é tão longa. A nossa vida é curta, o tempo passa rápido. Então aproveite a sua vida, querido. Não viva loucamente, como é o conselho de muitos, como é o conselho da mídia, como é o conselho das multidões. Viver loucamente, não. O que você tem que fazer para aproveitar a sua vida é vivê-la intensamente, não loucamente, mas intensamente e na presença do Senhor. Aí sim você vai ver o que é vida e vida de qualidade. Qual é o melhor dia, meu querido e minha querida, para você amar? Qual é o melhor dia para você perdoar? Qual é o melhor dia para você resolver esta diferença com o pai, com a mãe, com os familiares, com o esposo, com a esposa? Qual é o melhor dia? Amanhã? Não, o melhor dia é hoje, o melhor dia é agora. Qual é o melhor dia para você que me vê aí, que se diz crente, que se diz cristão, evangélico? Qual é o melhor dia de você mudar de atitude, de postura quanto à igreja do Senhor? Qual é o melhor dia para você mudar de posição dentro da igreja onde você está? Qual é o melhor dia para você passar a evangelizar, a você orar mais, a você se dedicar mais à palavra de Deus? Qual é o melhor dia? Amanhã? Não, é hoje. Por quê? Porque esse amanhã pode não chegar nunca. Como o amanhã que muitos esperavam, nunca chegou para eles. Teve gente que não pôde contemplar esse amanhã que tanto esperou. Então, meu querido e minha querida, não deixe o coração te enganar. Nossa vida aqui, os dias estão contados. Deus já os contou. E Ele quer que nós os vivamos de forma que agrade a Ele, que glorifique o nome dEle. Então venha para a presença do Senhor para você viver os seus dias. Sejam muitos ou poucos, mas vivê-los intensamente na presença do Senhor. E um terceiro grande engano que o coração quer nos causar, achar que o diabo não existe e que o inferno também não existe. Esse é um grande engano e que toma conta da vida de muitos, inclusive que me assistem agora. Achar que o diabo não existe. E quando ele consegue fazer com que as pessoas pensem assim, obviamente, grande proveito ele tira em tudo isso. Achar que o inferno e que o próprio diabo não existe é um grande e grosseiro engano, porque a Bíblia afirma que ele existe. O Senhor Jesus, ele mesmo disse em sua palavra, ele fala que o inferno ele foi feito não para os homens, mas para o diabo e para os seus anjos. São afirmações do Senhor Jesus Cristo. Então, se Jesus está falando que o inferno ele existe e que não é para o diabo, obviamente fica claro que essas duas categorias, essas duas coisas existem, o diabo e o inferno. E o inferno não é para o ser humano, não foi feito para o homem, mas sim para o diabo. Mas o homem acabará indo para lá. Aqueles que morrem sem Jesus, aqueles que chegam ao final da vida sem reconhecer a salvação em Jesus Cristo, o sacrifício que Jesus fez na cruz do Calvário para salvar o homem do pecado, para salvar o homem dessa escravidão. Então, não se engane. A Bíblia diz que o inferno existe. A Bíblia diz que o diabo existe. Ele é real. Ele existe. E ele quer fazer com que você não acredite nisso. Mas você fica entre acreditar nas sugestões do coração enganoso ou de acreditar na palavra de Deus. Outro grande engano é achar que nós, porque nós erramos, não merecemos perdão. Nunca vamos ser perdoados. Mas isso é um engano do coração também. Não deixe o seu coração lhe enganar. Por mais que você tenha errado ou esteja errando, existe perdão para você na pessoa bendita do Senhor Jesus Cristo. Ele morreu na cruz do Calvário e alcançou o direito de você ser perdoado através do seu sangue derramado. Basta somente você aceitar este sacrifício. A Bíblia diz no livro dos Atos dos Apóstolos, no capítulo 3, versículo 19, arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados e venha o tempo de refrigério na sua vida, pela presença do Senhor. Então pense nisso. Não deixe o seu coração se enganar. Existe maneira de você ser perdoado. Existe um caminho para você chegar a Deus. Este caminho é o Senhor Jesus Cristo. Evangelho de João, no capítulo 14, versículo 6, o Senhor Jesus ele disse isso.
Eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Não deixe o seu coração lhe enganar. Por mais que você esteja no erro, por mais que você esteja no engano, não deixe o teu coração te enganar. Existe perdão para você. E um outro engano é achar que nós podemos viver sem Deus. Jesus disse no Evangelho de João, capítulo 15, versículo 5, sem mim nada podeis fazer. Nós não podemos, querido, viver sem Deus. Não existe vida sem Deus. O que existe é uma sobrevida. O que existe é uma existência tão somente. Mas você não está aqui para existir. Você não está aqui somente para consumir recursos da terra. Não, você não está aqui para isso. Você está aqui com um grande propósito de Deus. E para que esse propósito se cumpra, você não pode viver separado dele. A vida separada de Deus resultará em morte e morte eterna. Talvez alguém diga assim, poxa pastor, mas todo mundo vai morrer com Deus ou sem Deus. Aí é que está a diferença. Morrer com Deus, existe a garantia de você sair da morte para a vida e vida eterna. Morrer sem Deus, você sai dessa vida e entra na morte, e morte eterna. Então entregue sua vida ao Senhor Jesus, entregue seu caminho ao Senhor Jesus, porque sem Deus o fracasso já está decretado. Sem Deus, a vida eterna será perdida e entrará esta pessoa na morte eterna. Não se pode viver sem Deus. Jesus disse, sem mim nada podeis fazer. Entregue a sua vida ao Senhor. E por último, um grande engano que o coração causa na vida de muitas pessoas, por isso elas não buscam mais. O engano é achar que ninguém merece ser salvo. Nenhum ser humano merece ser salvo. Não é isso que muitos pensam? Não é isso que, quem sabe, você já pensou? Mas só, querido, que a Bíblia diz que é o seguinte, não é por merecimento mesmo. Quem pensa que não merece ser salvo está coberto de razão. O que não pode é deixar esse pensamento se enraizar e você achar que não tem jeito. Porque tem sim. Merecer ninguém merece. Mas Jesus, na cruz do Calvário, alcançou esse mérito para todo e qualquer ser humano, de qualquer etnia, de qualquer raça, de qualquer nacionalidade, de qualquer cor, de qualquer classe social. A Bíblia diz que o Senhor alcançou esse direito na cruz do Calvário e pela morte dele, de cruz, nós temos direito à salvação e à vida eterna. Não é porque merecemos, ninguém merece, é pela graça. A Bíblia diz na carta aos Efésios, no capítulo 2, versículos 8 e 9, que não é por obras, não é por nenhum esforço humano. O homem não pode fazer nada para ser salvo. Somos salvos pela graça e somente através de Jesus Cristo. Atos dos Apóstolos, capítulo 4, versículo 12. A palavra do Senhor diz que não há nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual possamos ser salvos. Somente Jesus Cristo. Então, meu querido, enganoso é o coração. Você sabe disso, que eu já te ensinei. Então não deixe ele te enganar. Guarde o seu coração. Livre o seu coração do engano. E como? Palavra de Deus. Ouvir a palavra de Deus para que a fé seja aguçada e alimentada. Buscar estar na casa de Deus, na igreja, na casa do Senhor, se alimentando dele, da presença dele, da palavra dele, tendo comunhão com ele e com a igreja, para você ter o seu coração livre do engano. Existe um jeito, existe uma solução, existe salvação. O Senhor Jesus Cristo é o nosso Salvador, o nosso perdoador. Que Deus te abençoe, um forte abraço e até a próxima em nome de Jesus.